disse, a mais uma reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, com a presença do vereador Sargento Pereira e do vereador José Maria e da nossa serventuária Cacilda. Cacilda, antes da gente dar início ao tema, eu gostaria que você lesse as atas das reuniões passadas para a gente colocar em votação. Ata da 20ª reunião ordinária. Aos 11 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula e Antônio Raimundo Sante. Estiveram presentes os seguintes convidados: David Souza, proprietário da empresa DNS, José Onofre Rodrigues, representante da Copasa, Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Planejamento, e Nádia Carolina de Moraes Mendonça, diretora do Departamento de Habitação. A técnica legislativa Débora Lemes do Vale Ferreira assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura das atas da 18ª, da 18ª e da 19ª reuniões, as quais foram aprovadas pelos membros das comissões presentes. Em razão de reclamações recebidas e da indicação número 525/2017, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante, a Comissão de Obras está em busca de solucionar os problemas apontados nas obras de individualização e ligação dos padrões de água nos residenciais Esperança e Vitória, e solicitou aos convidados que atuem em conjunto nesse sentido, bem como viabilizem a realização de testes de individualização da água nesses residenciais. Após diversas indagações, os convidados prestaram os esclarecimentos cabíveis. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, eu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se presente a ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de agosto de 2017. Vereador Marcelo Kraus Rezende, vereador Antônio Raimundo Sante, vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação. Senhor presidente, quero me abster. Eu queria verificar, por motivo de viagem, eu não estava na última reunião passada. Justificado. Aprovado. Aprovado. O da próxima, Cacilda, por favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Antônio Raimundo Sante. O vereador José Francisco Marques Ribeiro acompanhou a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Sérgio Fernandes, gerente de operações da empresa Vina, e Alcir Braga, da empresa Vina. A técnica legislativa Débora Lemes do Vale Ferreira assessorou a reunião. O presidente passou a palavra aos convidados para esclarecimento de como é prestado o serviço de limpeza pública urbana no município de Itajubá pela empresa Vina. Após diversas indagações, os convidados prestaram esclarecimentos cabíveis quanto ao serviço de limpeza, especialmente de coleta de lixo, varreção e capina química. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ato, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de agosto de 2017. Vereador Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva, Antônio Raimundo Sante. Em votação. Presidente, minha abstinência aí devido a não estar no momento. Okay. José Maria. Ok. Aprovada. Bom, eu fiz um requerimento de número 223, que eu vou passar a leitura.
Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149, inciso 7º do Regimento Interno, que se convide o presidente do CODEMA, senhor Jansen Francisco Correia Nogueira, o secretário do Meio Ambiente, senhor Ricardo Augusto Correia Ferreira, o servidor municipal lotado na Secretaria de Obras, senhor Virgílio Pioutini, o secretário de Planejamento, senhor Juliano Galdino Teixeira, o empresário do Grupo Pão e Mel, senhor Mauro Lúcio Ribeiro, representante da AEARCE, que é o senhor Vander Rodrigues Machado, o comandante da Polícia Militar do Meio Ambiente de Itajubá, senhor Adilson César Pedro, para participarem da reunião de Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana no dia de hoje, às 16 horas até às 18, para prestarem informações sobre o aterro do empreendimento do Grupo Pão e Mel. Isso foi no dia 17 de agosto de 2017, Marcelo Kraus Rezende, vereador. Então, nós marcamos a reunião para hoje. Recebemos um ofício do secretário municipal do Meio Ambiente, senhor Ricardo, dizendo que eles não irão participar da reunião. E também recebi um ofício do CODEMA, do presidente Jansen, dizendo que também não irão participar da reunião. Foi colocado em votação lá no CODEMA e eles acharam por bem não vir à Câmara Municipal. Então, eu convido para sentar aqui no plenário o senhor Mauro Lúcio, que é empresário do Grupo Pão e Mel. Desculpe. O senhor Paulo, que é morador da região, por favor. E o senhor Vander, que é representante da AEARCE. Qual que é a denominação da AEARCE? Aperta aqui sempre para... Aí acende. A nossa sigla lá é tudo maiúscula, AEARZ, Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá. Entendi. Formada desde 90 e institucionalizada em 97. Ok. Bom, eu gostaria de me apresentar como, em primeiro lugar, como cidadão e como participante e membro da Associação Ecológica Amigo do Rio Sapucaí de Itajubá, tendo em vista que fui convidado e tendo em vista que eu represento a ONG também no Conselho do Meio Ambiente, no CODEMA. Inclusive, na reunião, eu me manifestei que era mais uma força de apoio e que não haveria problema de comparecimento. Mas como foi votado e houve a minha manifestação, eu ainda sugeri, inclusive, que se fizesse, então, uma solicitação para o nobre vereador Marcelo, para que, então, ele fosse convidado a ir ao CODEMA. Mas jamais eu deixaria de comparecer, uma vez que eu represento uma ONG ecológica. Então, estou como cidadão e representante da ONG em defesa do meio ambiente e da sociedade. Deixa eu só colocar o assunto a par de todos e aí a gente começa a discussão. Eu recebi uma denúncia de que aquele aterro nessa propriedade do empresário que é dono da Pão e Mel foi feito sem as devidas licenças ambientais. Foi feito, foi aterrado, e depois que aconteceu uma denúncia lá no CODEMA, é que aí, então, a prefeitura começou a avaliar e começaram a aparecer algumas
licenças, algumas coisas. Enfim, é uma denúncia que chegou e que, então, eu gostaria de apurar justamente para a gente saber o que a gente pode fazer, porque aquilo lá não deixa de ser uma obra, né? É um aterro, é uma obra. É claro que também atinge o meio ambiente e a Comissão do Meio Ambiente também poderia tomar alguma medida, mas não deixa de ser uma obra, e se estão aterrando aquele local, provavelmente alguma obra física também vai acontecer ali em cima, principalmente porque o empresário é dono já de supermercado, essas coisas todas, pode ser que ele faça alguma obra naquele terreno. E aí a minha preocupação é, com esse aterramento todo, existem várias casas vizinhas. A gente já ficou sabendo que, por conta de chuvas fortes, a água não conseguiu escoar por conta do aterramento e entrou nas casas vizinhas, e o próprio peso da terra desse aterramento causaram trincas em algumas casas ali da região. Então, eu resolvi chamar todo mundo para a gente começar a discutir aqui e saber, de fato, o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, né? E estranhamente não, né? É uma opção, cada um. A gente convida, a pessoa tem a opção de vir ou não vir, né? Mas ninguém da prefeitura veio e o CODEMA também não veio. E então eu gostaria que o senhor Wander esclarecesse para a gente mais, senhor Wander, de forma bem até cronológica, para a gente entender aqui mais ou menos tudo o que foi feito. Antes eu vou passar aqui a palavra para o vereador Zé Maria, e aí depois eu também gostaria que o senhor Antônio, né? Paulo. Desculpe, o senhor Paulo, vou até anotar aqui para não esquecer. O senhor Paulo, que é morador, também relatasse para a gente mais ou menos o que aconteceu e o que afetou, enfim. Vereador Zé Maria. Boa tarde, vereador Marcelo, presidente dessa comissão, vereador Pereira, membro, o senhor Wander, representando aqui a AEARCE, o senhor Paulo, morador. Senhor presidente, eu gostaria, não ficou muito bem claro, essa denúncia foi anônima, essa denúncia foi oficializada, foi protocolada, poderia explanar para nós como chegou essa denúncia? Foi uma denúncia anônima em que a pessoa pediu para não revelar o nome dela. Então eu vou guardar a fonte. Posso complementar a pergunta? Além dessa denúncia, a primeira denúncia quem recebeu foi eu, na época, dizendo que estavam fazendo um trabalho na várzea, aterramento, envolvendo também o Valeta, o Ribeirão, e aí é que se deu início. Às vezes eu vou interromper o senhor só para a gente anotar algumas coisas. Essa denúncia que o senhor recebeu como membro do CODEMA? Eu recebi como membro do CODEMA. Eu compareci ao local e detetei que já estava o aterro consolidado. E a valeta, o córrego, ainda estava mantendo a céu aberto. E aí... Só para esclarecer também os vereadores, a área passa um córrego na divisa. Na divisa, mas assim, tem a divisa, tem um córrego do lado de lá, no terreno do vizinho, e tem um córrego do lado de cá, que é dentro desse terreno que foi aterrado. E aí, na segunda ida lá, o córrego já estava canalizado. E aí eu levei o conhecimento do CODEMA, formou-se uma comissão, o presidente do CODEMA também esteve no local, a população vizinha compareceu também, tomou parte, e uma vez que foi um empreendimento dado início sem o conhecimento do CODEMA, então ficou dito no local lá que iria ser embargado.
E no andamento, numa das reuniões, foi pedido ao proprietário que estava presente que ele não tomasse nenhuma providência de andamento e que estava até se solucionar o problema. Nessa primeira comissão que vocês foram lá e que vocês falaram para o proprietário não tomar mais nenhuma medida, o córrego já estava fechado? O córrego estava fechado na segunda ida que eu fui. E a fala para o proprietário foi dito na reunião do CODEMA, para o proprietário. Para ele não Para fazer ele absolutamente não, mais nada. Mas o que ele já tinha feito? Já estava consolidado a canalização por manilhas da valeta e o aterro que foi feito em primeiro lugar. Só para eu entender, Sr. Wander, qual que é a participação do CODEMA nesses empreendimentos? O CODEMA precisa necessariamente autorizar qualquer loteamento, qualquer questão que envolva meio ambiente ou não? Qual é a legalidade do CODEMA participar dessas aprovações? É interessante a sua pergunta. Só para a gente saber de fato, o CODEMA precisava dar o seu parecer antes do início da obra ou o CODEMA não precisava? Como eu estou falando como cidadão, quem deveria estar respondendo, eu concordo que seria o presidente do CODEMA. Agora, como eu estou ciente da norma que nós devemos seguir, o que acontece? De antemão, no meu entender, eu já manifestei várias vezes que é um empreendimento simples que podia já estar resolvido se tivesse tramitado dentro daquilo que o CODEMA recebe de empreendimento. O que acontece? Todo empreendimento, eu vou dar a sequência agora, tá. Todo empreendimento que envolve o meio ambiente, ele é um empreendimento de grande envoltura, porque envolveu o meio ambiente, canalizou-se um córrego e fizeram um aterro de grande volume. Então, deveria ter o projeto, entrado no planejamento, essa é a norma e a sequência. Entra no planejamento, o planejamento analisa a parte que lhe cabe e manda a questão de meio ambiente para a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente forma uma comissão, já é norma, é praxe. Essa comissão antigamente era a comissão permanente da Prefeitura. E agora passou a ser uma comissão permanente da Secretaria do Meio Ambiente. Essa comissão vai ao local, faz o relatório, dá o seu parecer, apresenta esse parecer no CODEMA, e o CODEMA forma-se uma comissão, dado a envoltura do empreendimento, faz o mesmo procedimento, monta-se a comissão, vai ao local, levanta as questões, faz o parecer, apresenta no CODEMA e fecha-se um consenso. Então, esse é o procedimento. E isso aí não ocorreu. E após, como você deu início nas suas palavras, que nós ficamos sabendo, depois de tudo isso consolidado, e aí tivemos conhecimento de que tinha uma liberação. Essa liberação foi feita, mesmo tendo a liberação por parte da Secretaria do Meio Ambiente, teria que ser levado. Por que levar o CODEMA? O CODEMA é paritário, ele é para defender o meio ambiente de maneira consolidada. Então, tem participante das ONGs, tem participante das empresas, tem participante do órgão público, tem participante da Polícia Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, é uma coisa por lei e muito importante, porque é uma maneira de termos uma cidade com infraestrutura a curto, médio e longo prazo, atendendo tanto ao meio ambiente como à sociedade.
Houve autorização da Secretaria de Planejamento? O senhor sabe disso? O senhor tem conhecimento? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma questão, você veja bem, só comparecemos nós dois aqui. Sim. Então, isso aí tudo pode ser levantado e fica aí à disposição para que seja respondido dentro do órgão afim. Nós temos que, então, pedir a informação na Secretaria de Planejamento se houve autorização para que esse empreendimento fosse construído. Também precisamos da autorização da Secretaria do Meio Ambiente e precisamos também da ata do CODEMA, onde foi feita a apresentação desse empreendimento no CODEMA e, por fim, autorizado, né? A gente não sabe se houve autorização do planejamento, se houve autorização do meio ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, se houve autorização do CODEMA, se passou pelo CODEMA, até onde eu sei, não passou pelo CODEMA. E, até onde eu sei, depois que formada uma comissão, aí o senhor pode me confirmar ou não, depois que vocês receberam essa denúncia no CODEMA, houve a formação de uma comissão e o presidente do CODEMA, o Dr. Jansen, embargou a obra, mas embargou a obra só de fala. Não houve nenhum documento por parte do CODEMA dizendo que a obra estava embargada. Foi solicitado ao empresário que não desse andamento. E consta... Foi solicitado de boca. Foi solicitado na reunião do CODEMA. Sim, mas existe ata assinada por todos? Todas as atas são... tudo é gravado, eu creio que esteja em ata, né? Tá ótimo. Presidente, pela ordem. Boa tarde aqui aos nossos convidados, senhor Paulo, morador, daqui a pouco vai estar fazendo uso da palavra. Senhor Wander, boa tarde também, seja bem-vindo. Eu gostaria de estar propondo o seguinte, eu acredito, né, ele fez uma ótima colocação ali, relacionado, infelizmente, foram só os dois que vieram. Eu acho que é um assunto que vai acabar ficando pendente, né, porque fica aquela coisa da gente não pode achar, que nós não podemos achar, nós temos que ter a certeza das coisas que acontecem. Então, novamente, ser encaminhado, isso, né, tentando, se for uma extra aí, para que possamos sim estar chamando, né, o pessoal, aí sim o presidente, para que possa estar falando, embora o senhor está explicando de uma forma maravilhosa, né, e quero já agradecer e pela sua coragem também de vir, eu acho que é por aí mesmo, né, não tem porquê, aqui nós estamos para discutir e achar uma saída para os problemas, a ideia não é estar massacrando ninguém. Né, eu sou secretário de Planejamento, o pessoal da Poimel, então nós temos que ter essas pessoas aqui sim. Então, fica essa sugestão, porque é importante, nós já ouvimos ele, para a gente já ter esse leque, sim, é lógico, né, para que possamos entender bem, já temos uma noção do que realmente foi, que aconteceu de errado, mas a importância de termos essas peças aqui, porque senão a gente não vai... a gente faz um ofício para todos eles novamente, através da comissão, com os 3 vereadores assinando, acaba sendo um peso maior. Senhor Paulo, o senhor que é morador lá da região, o senhor poderia dizer para a gente, mais ou menos, o que o senhor sentiu, o que o senhor viu desde o início e o que todo esse empreendimento está afetando lá, a sua casa, a casa dos vizinhos, enfim. Por favor, dê o seu testemunho aí sobre tudo isso. Boa tarde a todos. Eu estou representando os moradores lá e minha mãe é dona do terreno que faz divisa com o terreno do Mauro Lúcio, que é o empresário da Poimel. E o pessoal lá reclamaram para mim da chuva, que foi, acho que foi umas 4 chuvas. O Wander até filmou algumas lá, depois da chuva. E reclamaram que entrou água na casa deles. E esse aterro que ele fez lá, desce no sentido da chuva, da corrente da água, é uma valeta na divisa da fazenda lá de Panela de Barro lá, e outra beirando as casas.
E naquela beira nas casas, o Mauro aterrou, tampou. E causou isso aí, encheu o terreno da minha mãe inteirinho lá de água e entrou água na casa dos moradores lá. E o pessoal filmou, onde eu moro não dava para ver, mas quem mora por perto lá, filmou que a água vinha, batia no aterro e voltava. Ele fez um desvio, mas manilha de meio metro para cair na outra lá. Só que a outra lá, se a água, que é muito, desce lá, aqui não vai para lá de jeito nenhum. Então, eu vim representar o pessoal, os moradores, saber que pode fazer, que não. Inclusive, falou sobre uma sugestão de tem que respeitar os 15 metros, né, do córrego. E ali abrir na rua, deixar a valeta aberta, não manilhar. E deixar uma medida que dê para abrir uma rua beirando a valeta, igual no BPS. Sim. O problema ali é que vem muita água de chuva dos morros, né? Desce e vai tudo para lá. E aí ele simplesmente, ao invés de respeitar o riachozinho que tinha lá, e por legislação também, federal, acredito que seja legislação federal, que fala que nas margens de riachozinhos tem que ter 15 metros para o lado direito e para o lado esquerdo, ele simplesmente manilhou aquilo, está aproveitando o terreno inteiro, né? Claro, ele como empreendedor, ele quer mais aproveitar o terreno inteiro disponível para construção. Mas isso tem gerado um transtorno ali para a região, né? Quem eu fiz, eu tenho abaixinado o pessoal, tudo registrado no meio ambiente. Ótimo. O senhor tem cópia? Isso é cópia? O senhor pode deixar para a gente? Eu tenho aqui, ó. A cópia não tem, só tem essa daqui. Eu peço para... Inclusive, eu acho que o senhor teve lá, o senhor teve na casa da minha cunha. Aí o senhor pegou uma cópia dessa também, né? Tirou foto, né? Uma dessas. Eu gostaria de... E a questão de, senhor Paulo, e a questão de trincas, o senhor sabe se algumas casas apresentaram trincas por conta desse aterramento? O que eu sei, mais ou menos, é uma casa que é perto do aterro. Sim. Eu sei que deu uma inclinadinha. E para cima só é as casas do pessoal humilde, né? Então só encheu de água. Ali as casas é mais baixo do que a valeta do outro lado. Sim, claro, Eu fui lá ver ontem. Tem mais de... o terreno da minha mãe tem mais de 20 confrontantes. Então esse pessoal tudo reclamaram. Entendi. Tá bom. Gostaria de complementar o seguinte. No meu entender, é uma questão que, se fosse lá, teria sido resolvida de maneira bem técnica e simples. Então, o que está ocorrendo agora? Deu uma chuva recente, acho que foi dia 3 do ano passado. E essa chuva foi em grande escala. Eu me assustei com a chuva, porque eu ia para o sítio e saí na janela do meu prédio, na sacada, e o volume de nuvens era assustador. Aí eu não fui, e coincidiu de eu ter que ir lá nas vizinhanças, depois que parou a chuva, e eu resolvi dar uma olhada. Falei, eu vou lá ver o aterro, se aconteceu alguma coisa lá na valeta. 10% de água encheu a canalização que foi feita na valeta. 90%, de uma maneira aproximada, inundou a várzea. Então, esse é um ponto básico para a gente ter como referência que não pode ficar canalizada. Então, o parecer nosso foi que aquela valeta deve prosseguir a céu aberto. Por quê? Uma vez que se preiteia a favor do meio ambiente 15 metros de cada lado, dentro desses 15 metros favorece também todos os proprietários que são vizinhos daquela valeta.
Aquela valeta ela começa na água vertente lá na Capitinga. Da água vertente para lá, a água vai para o Lourenço Velho. Da água vertente para cá, ela vem para o Rio Sapucaí, passa no fundo da Vila Rubens, naquele valetão que tem lá. Então, a várzea é muito extensa. Eu fiz um apanhado de dezenas de bacias que vêm da direita, vêm da esquerda, e nessa chuva em grande escala que ocorreu, 1 hora e pouco de chuva, acho que nem isso. A várzea inundou, entrou água em dezenas de casas, e o que acontece? Não se consegue botar uma chuva daquela numa única manilha, como foi posto. E está comprovado por fotografia que a manilha saturou, captou toda a água que cabia nesse manilhamento, e o restante todo inundou a várzea. Então, o que se pede em termos de favorecimento ao meio ambiente? Todos os proprietários, a curto, médio e longo prazo, quando tiver tudo aquilo loteado, até lá na água vertente, deixando os 15 metros de cada lado, o que acontece? O poder público e o CODEMA também já permite que em favorecimento do poder público, que se coloque uma rua, forma uma avenida de cada lado. E uma rua aí de 10 metros, 7 metros sobra 3, 1,5 de passeio para cada lado. E sobra ainda 5 metros para o meio ambiente. Só para ilustrar, seria mais ou menos o que acontece na Avenida BPS. Né? É o córregozinho no meio, Zé Pereira, com as duas avenidas ao lado. E os loteamentos, então, claro que nos lados de cada rua. Né? Eu ia complementar e vou chegar nesse ponto. Então, deixando isso, que é um planejamento de grande envoltura em benefício da sociedade, ficaria, então, uma avenida dos dois lados, a valeta a céu aberto, e toda a chuva nessas proporções, ela, além de não passar dentro da valeta a céu aberto, ela vem também pelas ruas. E favorece os proprietários, porque se cada um vai fazer loteamento, a rua daquele loteamento vai estar, uma delas, margeando o rio. E a maioria parece que vai permitir, do lado da margem esquerda da valeta de lá para cá, parece que vai permitir, ali no começo, onde aterrou, o leito da ferrovia está aqui, todas as casas estão viradas para lá. Essas casas encheram d'água em grande parte. Então, se fizer uma rua aqui dentro dos 15 metros, favorece o loteamento aqui no futuro, que é permitido, por quê? Itajubá, montanhoso, esses pontos aí de várzea são para loteamento de grande aceitação, e a cidade vai crescer naturalmente e cresce de maneira planejada. E essas ruas, até nós estávamos comentando aqui com o morador, o Paulo, que ela limparia os lados da valeta, faria uma composição de terra só para receber a rua, e o loteamento começaria em ambas as laterais. E o próprio plano diretor já diz o seguinte, fundo valeta de fundo de vale, é interessante que se mantenha céu aberto. Mais alguma observação, senhor Paulo? Isso, só queria acrescentar essa parte que lá desce, que eu falei, duas valetas. Uma que atravessa a rua lá, ele aterrou, tampou. Por isso que enche de água. Sim. Agora, nesse caso aí de abrir a rua, que vai favorecer lá, pode dar certo, sim, porque a minha mãe está para vender o terreno lá, do jeito que ele fez lá, desvalorizou o terreno, porque fica sem saída. Claro. Vereador? Eu queria só fazer uma pergunta novamente ao senhor Wander, me permita, senhor Wander. Existe algum documento que saiu do CODEMA questionando
o que foi feito lá, ou notificando, esse escrito notificando, né, alguém lá da prefeitura, alguma coisa assim, não? Ou o próprio CODEMA, ele nas reuniões, ele registra isso, deixa? O que consta é que foi pedido para paralisar, não se fazer. Então, isso aí está notificado lá e deve constar em ata, foi pronunciado em reunião. E tem 2 pareceres também que foi entregue. Eu fiz parte das 2 comissões. É um caso muito simples, não precisava ter chegado nesse ponto aí. A gente tem casos, por exemplo, que resolve-se facilmente, mas fugindo da regra normal, fica nessa paralisação, o proprietário provavelmente está em prejuízo, porque está parado há muito tempo, e não haveria essa necessidade. Mais alguma observação? Bom, então acho que nós vamos ter que novamente fazer um convite a todas aquelas pessoas, né? Eu queria só, Marcelo, reafirmar aqui o seguinte: como você está tomando pé da questão, então, quando você iniciou a sua fala, eu gostaria de esclarecer o seguinte: foi dado o andamento desse empreendimento, não passou por lá, houveram as denúncias, foram feitos os pareceres, foi dito para se paralisar o trabalho, e os documentos que apareceram depois. Isso aí consolida o que a gente está pleiteando. Por que o documento não veio antes? Então, não tem cabimento uma questão de um empreendimento que envolve envolvimento de terra, desaterro de um lugar para botar no outro. Tudo isso tem que ser liberado por documento, canalização de grande desenvoltura e tudo mais. Então, esses documentos apareceram. E, por sinal, até não dá nem para ler quando a gente pegou o documento, letra muito pequena. Você consegue ler quando está no computador. Se mandar imprimir, você tem que ter uma lente de aumento. Então, era esse o esclarecimento. Documento tem o secretário liberando, o proprietário também respondendo lá o que ele teria que acatar, e o planejamento também apareceu o documento junto, que está muito difícil de ler lá. Mas isso aí depois pode pedir para ver de onde que vinha vindo a terra, como é que vai. E sempre que isso aí teria que ser de conhecimento amplo, apresentar o projeto e dar a tramitação normal, que é o encaminhamento. Ô, senhor Paulo, o senhor que é morador ali, o senhor sabe precisar quando o senhor Mauro, o proprietário desse terreno, começou a aterrar? Quando? Ele foi num sábado e domingo. Não, tudo bem, mas assim, o mês e ano, o senhor sabe mais ou menos? Foi no mês tal, do ano tal. Não estou lembrado. Não. O senhor tem como puxar essa informação para a gente? Eu tenho que pesquisar lá, ver quando que foi feito, né? Eu acho que foi uma semana antes da reunião lá, que vocês foram lá, fizeram. Não sei quando fizeram a reunião lá. Foi muito rápido, foi muito rápido. Foi rápido? Inclusive, teve engenheiro do planejamento acompanhando. Não. Essa primeira reunião foi mais ou menos quando? Naquela data que eu tenho do parecer, foi apresentado na reunião. Então, tem que ver aquela data lá. Tá. Mas acho que é maio de 2000, nós vimos no documento lá. Eu tenho que pegar o documento para ver. De 2015, não foi? 2015? Eu tenho aqui alguma coisa aqui. Senhor presidente, enquanto o senhor Vander procura a documentação lá, eu queria fazer só uma
apontamento aqui. No mandato passado, nós recebíamos o convite da reunião do CODEMA em e-mail. Por e-mail, E toda a pauta também. A gente recebia as reuniões, qual seria a pauta. E agora, nesse mandato, a gente não está recebendo as convocações. O presidente não mudou, né? Eu não sei se os vereadores que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente, se eles recebem e se eles podem participar lá das reuniões como vereadores, já que o Poder Executivo, várias entidades de classe são representadas lá. O Poder Legislativo não poderia ter um representante, ou é contra as regras lá, contra o estatuto, que participa lá das reuniões do CODEMA por causa de ser um órgão fiscalizador. Acredito que a gente não possa, mas a gente pode acompanhar, né? Sim, porque, senhor presidente, essa questão que chegou aqui até nós poderíamos estar lá presentes nessas reuniões lá do CODEMA e ver quem são os atores principais, quem que pediu, quem que não pediu, qual que é a pessoa, qual que é a empresa. E chega aqui para nós e não estão sabendo de nada. Então, eu gostaria de uma crítica, uma sugestão, porque nós não recebemos, por exemplo, e é pertinente a nossa comissão, política urbana, habitação, e a gente não tem recebido essas convocações. Eu não sei se mudou a pessoa que fazia, se disparava esses e-mails para nós, mas eu sempre eu recebi de todas as reuniões do CODEMA e a pauta também. Então, eu gostaria que o senhor levasse para nós essa sugestão lá do porquê não, já que a nossa casa aqui é uma casa de portas abertas para todas as entidades, e nós ficamos, nesse mandato, a gente não está recebendo. É só isso, senhor presidente. Gostaria, se possível, o senhor oficializasse. Vamos. Muito obrigado. Marcelo, só para terminar, a questão das duas avenidas na lateral da Valeta, ocorre isso no BPS, a água não cabe na Valeta, na córrego a céu aberto, ali no caso do Ribeirão, ela vem pela rua. Na Medicina também não cabe e vem pela rua. E lá também não foge disso aí, porque hoje, para passar, na hora que canalizou lá o trecho e a passarela daqui para ligar os bairros, hoje tem lá para a água passar embaixo da rua, tem 4 manilhas, sendo que 2 hoje está soterrada, e puseram uma manilha de grande porte para receber o volume de chuva. Então, vocês imaginam, todo o loteamento, tudo pronto. Essas manilhas grandes ficam lá embaixo. Se for lá em cima e a chuva vier, as manilhas todas previstas para dar vazão, estão num lugar só. Por isso é que não justifica canalizar. Porque, para ter uma coerência, uma lógica, tudo aquilo que está lá para receber água tinha que ir junto, até lá na água vertente. E diminuindo a proporção que fosse chegando no fim das bacias. E, então, ficando a céu aberto, a própria rua, ela vai resolver a questão. E como seria um negócio planejado, as casas viradas para a valeta provavelmente se elevariam um pouco de nível. Porque não dá para fazer uma barragem lá em cima, hoje já está tudo ocupado. No Ribeirão Zé Pereira, a única coisa que resolve é uma barragem lá para cima. No Ribeirão Anhumas, a única coisa, com todo esse serviço que está sendo feito, fundar o Ribeirão Anhumas, larguear o Ribeirão Anhumas, eu digo aqui, não resolve a questão. E também seria uma barragem lá do lado da Berta, lá para cima. Então, era isso aí que a gente ia expressar. Bom, então, só para terminar, vamos só colocar aqui algumas ações que nós devemos tomar.
Uma delas pedir para o CODEMA voltar a convidar os vereadores para participar das reuniões, né? Todas as comissões, todos os vereadores, que de uma forma por outra, todo mundo está encaixado nesse assunto Sim. pertinente ao meio ambiente. Outra ação é a gente mandar um ofício pela comissão convidando novamente essas pessoas a participarem dessa reunião. Mas aí o ofício vai ser dirigido a cada um deles, e aí a gente já poderia solicitar nesse ofício o comparecimento e também a entrega de alguns documentos aqui na casa, né? A exibição de alguns documentos, como, por exemplo, Secretaria de Planejamento, autorização da Secretaria de Planejamento de aprovação daquele aterramento, meio ambiente a mesma coisa, para o CODEMA, para o Dr. Jansen. Então, a ata que passou esse empreendimento pelo CODEMA e foi aprovado, enfim, né, para eles já trazerem também, para virem munidos de documento, para a gente discutir aqui mais de forma mais oficial, né, e com documentos em mãos, para a gente ter mais certeza do que está efetivamente acontecendo, né? E, novamente, depois a gente convida o senhor Paulo para estar aqui como representante dos moradores. Tá bom? Então, nada mais havendo, a gente encerra a reunião de comissão e agradece a presença de vocês. E em breve a gente marca novamente uma reunião e aí vocês receberão os convites. E fica aqui o agradecimento da Associação Ecológica, que é de grande importância a presença da nossa ONG, porque eu enxergo que nós devemos estar presentes quando chamado, principalmente na defesa do meio ambiente e da sociedade envolvida. Claro. É muito importante. Fica aqui o agradecimento da associação. Obrigado, E gente. leve o nosso abraço lá a todos os membros do CODEMA, que não esqueçam da Casa Legislativa. Muito obrigado. A oportunidade de participar da reunião aí. Gostaria sempre que tivesse falado sobre o meio ambiente, eu gostaria de sempre participar. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, gente.